Realmente uma alegria estar aqui hoje, porque eu estou fechando minha participação nos workshops, tive a felicidade, né, e a oportunidade de participar dos 3 pontos anteriores e hoje estou aqui. E queria dizer para vocês que assim, ó, é sempre um grande aprendizado, né? Em cada um deles eu aprendi um pouquinho. E hoje, ó, o professor vai ouvindo, vai anotando, rabiscando, e com as coisas que eu já anotei aqui hoje, eu tenho aqui nesse papel todo rabiscado um projeto de um livro que vai sair dessas oficinas de vocês. Nós vamos escrever um livro, vou convidar oficialmente aqui a minha equipe aqui, né, o Zupo, a Ana, a Valéria, para nós escrevermos aí a 8 mãos esse livro. E aproveitar também, né, o Zupo foi um aluno aplicado, ele participou de todos os workshops, chegou no horário, foi embora no final, então eu vou dar um presente para ele aqui, vou dar um exemplar do meu livro, Zupo. Maravilha. Devidamente autografado. Muito bom. Obrigado, Paulo. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui, viu? Paulo foi uma contratação recente aqui da Precesp e, inclusive, ele não recebeu nada até agora. Ele acha que vai receber, mas não vai. Tá? É voluntário aqui, ó. E ele participou dos 4 workshops daqui de Brotas. Aqui é o último até, né? É o último onde ele vai falar sobre plano plurianual. Vocês vão gostar, tenho certeza absoluta. Parabéns, Paulo. Muito obrigado pelo livro. Obrigado, Zupo. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o PPA, né? Então a ideia é a seguinte, eu ouvi o Geraldo aqui, estava sentado, o Geraldo conversando com o Zupo aqui no começo, falando que ele assumiu ontem, foi nomeado e tal, e que ele foi cheio de expectativa quando falaram do orçamento, parece que jogaram um balde de água fria, né? Isso é realidade, gente, tá? Então a ideia desse bate-papo nosso aqui, não pensem que vocês vão sair daqui, vão chegar lá e vão fazer o PPA, vocês vão alterar o PPA, tá? Porque a realidade é complicada. Todos os municípios estão passando por um momento difícil, queda de arrecadação, né? Existem prioridades, tem educação, tem a saúde, tem a folha de pagamento que consome quase que todo o orçamento. E para o turismo vai ficando aquilo lá. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente trabalhe a cultura do turismo dentro do município que é instância ou município de interesse, para que a gente entenda a transversalidade do turismo dentro do orçamento. Então vocês não precisam de mais verba para o turismo. Eu não preciso de ter uma verba destacada lá para a Secretaria de Turismo. Claro que eu preciso de uma verba, mas se eu não consigo aumentar essa minha margem da minha verba própria, eu consigo colocar as minhas ações dentro das outras secretarias. É isso que a gente tem que entender, tá? É usar a inteligência emocional, tá? Para conseguir persuadir as outras secretarias. Para isso a gente precisa entender alguma coisa, como é que funciona, o que é o PPA, como que funciona, né? Então vamos a alguns conceitos aqui, ó. Vocês chegaram aqui, eu anotei ali, vocês falaram de planejamento estratégico, não é isso? Que a gente vem discutindo. Então o planejamento estratégico, ele é a peça inicial da gestão de qualquer tipo de administração pública, privada, pessoal, né? Então o planejamento estratégico, ele define objetivo, metas e métricas, ok? É lá no planejamento estratégico que a gente tem isso. Mas como que eu decido isso? Como que eu fixo esses objetivos, metas e métricas? Com base o quê? Na cabeça de alguém? O prefeito não tem o que fazer, acorda de manhã e fala assim, não vou criar um objetivo. Hoje eu estou a fim de criar uma meta. É assim que funciona? Às vezes parece que é, né? Quando a gente pega alguns planejamentos, acho que foi feito assim mesmo. Mas não deveria ser, tá? Isso tem que ser construído com base na missão, visão e valores da empresa. A empresa, nós estamos falando de prefeitura, empresa pública, tem missão sim, tem visão e tem valores. E a missão, visão e valores de uma instância turística, de um município de interesse turístico, tem que ter o viés do turismo. Nós temos que pensar nisso, né? A missão da minha instância, para que eu não perca essa qualidade, né? Que eu não seja rebaixado no ranking, eu tenho que estar isso intrínseco dentro da minha cultura organizacional. O que é a cultura organizacional? É o cimento que une todo mundo dentro da empresa, do prefeito até os cargos operacionais. Todo mundo tem que pensar da mesma forma, tem a mesma visão, tem o mesmo objetivo, tá? Então nós temos que criar essa cultura e desenvolver depois um modelo de gestão. Então aí a gente começa
interagir, não interferir, mas interagir com o modelo de gestão, quando eu começo a disseminar a cultura do turismo dentro da cultura organizacional como um todo. O Zupo falou muito bem, se não tiver vontade política, esquece, o que eu estou falando aqui é balela, tá? Se o cara da caneta, que é o cara que decide, que é o cara que manda, não comprou a ideia, para por aí, vai fazer outra coisa, né? Vai cuidar da indústria, do serviço, esquece o turismo, tá? Esse é o primeiro ponto. Bom, mas toda vez que a gente planeja alguma coisa, a gente quer que esse planejamento seja executado, senão ele é inócuo, né? O papel aceita tudo, PowerPoint mais ainda, fica bonitinho, né? Parece colorido, bonito. Então a gente fez um planejamento, eu consegui colocar algumas ações, eu preciso colocar isso em prática. E para que aquilo que foi planejado seja executado a contento, eu preciso controlar. Tá? Então nós vamos ter um sistema de controle interno, onde a gente acompanhe tudo aquilo que foi planejado, da forma que foi planejado, tá? E como está sendo executado. Mas de que forma que a gente tem que fazer isso, gente? Isso é importantíssimo para vocês, tá? Que o primeiro desafio é conseguir colocar no planejamento. O segundo é que seja executado. E se você não acompanhar, esquece. Daqui a pouco a gente vai ver algumas interferências aqui. Então esse acompanhamento tem que ser de forma detectiva, preventiva e corretiva, tá? Porque senão eu não tenho um sistema de controle interno, eu tenho o IML, né? Instituto Médico Legal, que faz autópsia, né? Vai chegar lá, mas o meu projeto não foi executado, aquilo que eu consegui colocar no PPA não aconteceu, dormiu, perdeu, alguém foi lá e passou a perna em você, tem que ficar atento, tá? Mas isso aqui a gente está falando de um ambiente interno. A próxima rodada de seminário de vocês, de workshop, vai falar de governança, tá? Que vai ao encontro dessa última parte aqui, do controle. Então, o que é a governança? Essa palavrinha em inglês aqui vem da governança corporativa, disclosure. O disclosure quer dizer transparência. Então, todos os atos do poder público têm que ser transparentes. E vocês têm que cobrar essa transparência de quem está executando o orçamento. Se aquilo que foi prometido tem que acontecer, né? Um outro termo aqui em inglês também, a accountability, quer dizer o seguinte: para que a gente tenha governança, eu preciso atingir os resultados. Qual o resultado? Aquele que nós planejamos, né? Então, aquilo que a gente se comprometeu a fazer. E por fim, nós temos a questão do compliance, que é o cumprimento das normas, tá? Cumprimento das normas, a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai falar rapidamente sobre análise de SWOT, né? Ambiente interno e externo. Tudo que é ameaça pode ser oportunidade. Da mesma forma que eu tenho uma lei que às vezes me engessa, eu tenho uma outra lei que obriga alguém a me ajudar. É o caso da 1261. Eu tenho a 1261 que vai ser ameaça para outras secretarias. Para mim, não. Ó, eu tenho que cumprir o que está na lei, senão eu vou perder meu status de instância. Tá? Então, o compliance é o cumprimento das normas. Quais normas? Todas, inclusive decisões do Contur. Tá? Tem que ser cumprida. Ok? Então, isso serve de pano de fundo para a gente chama de governança corporativa. E aí, na gestão pública, nós temos um elemento que não existe na administração privada, que são os princípios da administração pública. Tá? O gestor público, ele tem que seguir o princípio da legalidade. De novo, eu volto lá na 1261, tá? Nas instruções, nas orientações do Ministério, tá? Tem que cumprir, não pode fugir daquilo lá. Mas nós temos lá eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, impessoalidade, moralidade e transparência. Então, tudo isso são princípios que o gestor tem que cumprir. Então, ele tem que cumprir a legislação, mas ele tem que ter eficiência. O que é eficiência, gente? Eficiência é o caminho que eu tenho para atingir meu objetivo. Então, é processo. Tá? Então, eu tenho que ter um processo eficiente. Então, a elaboração do meu plano diretor de turismo, tá? Isso é eficiência. Se eu tiver um plano bem elaborado, né? O Zupo falou lá das solicitações. Quando eu faço o meu pleito, se eu tiver um processo bem elaborado, eficiente, a probabilidade de ter eficácia, o que é eficácia? É o resultado, certo? Eficiência é o caminho, eficácia é o resultado. Então, se eu faço um pleito bem feito, o resultado vem como consequência, tá? Efetividade é cumprir aquilo que se prometeu. Nós vamos falar daqui a pouco de plano de governo. Então, ó, vamos ler o plano de governo do prefeito. Vamos ver o que ele falava do turismo lá e cobrar dele, tá? Porque efetividade é cumprir o que se prometeu. Economicidade, aí é cuidado que a gente tem que ter, tá?
Por quê? Porque a gente vai executar, eu vou fazer um plano, eu vou mandar lá, o Zupo já mencionou a 8666, nós vamos falar de novo, né? A lei cabalística, né? 8666, né? Mas é a lei da licitação. E a gente fala em economicidade, às vezes a gente pensa que economicidade é sinônimo de menor preço, e não é. Tá? Economicidade não é sinônimo de menor preço. Economicidade é a melhor relação custo-benefício. Então, cuidado na hora de contratar, porque vocês vão responder por isso depois. O ordenador de despesa vai ter que justificar lá a compra mal feita. Impessoalidade. Impessoalidade é um princípio da administração que tem dois viés. Um é aquele de tratar todo mundo igual, sem diferenciação, né? Tirar de lado aquele chavão aos amigos do rei, os favores da lei, aos inimigos do rei, os favores da lei, né? Isso é um viés, mas tem um outro que é extremamente importante. Os atos praticados pelo servidor público no exercício da sua função são atos do poder público e não do servidor. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem aquela desculpa de que isso aqui é da gestão anterior, não vou fazer porque é da gestão anterior. Não tem gestão anterior, tem gestão pública. Quem está hoje sou eu. Se está errado, corrige. Ou vai ser conivente. Tá? Isso é muito importante. Moralidade, tá? Que são princípios de ética, né? De moral, dos bons costumes, das boas práticas. E a transparência, gente. Transparência não é publicidade. Tá? Transparência não é só colocar lá no portal da transparência um monte de relatório que ninguém entende. Transparência é dar conhecimento dos atos do poder público. Então vocês têm que cobrar da prefeitura que coloque no portal as informações que são relativas ao turismo, tá? E dar conhecimento à sociedade das ações que vocês estão fazendo. Quando você tiver uma verba do Contur, colocar lá onde você aplicou, de que forma você aplicou, né? Qual o resultado que aquilo trouxe para o município. Isso é muito importante. E aí a gente volta lá na questão do planejamento. No poder público, o planejamento estratégico começa antes do prefeito ser eleito. Começa na campanha. Tá? O plano de governo, que num primeiro momento pode ser falácias, né? O cara vai lá, faz um monte de promessa, algumas que ele sabe que ele não vai cumprir, só que ele registra isso na Justiça Eleitoral. Então ele assume um compromisso, efetividade. Se ele está prometendo, ele tem que cumprir. Por isso que a gente tem que olhar lá, o que o prefeito colocou no plano dele relativo ao turismo. É hora de cobrar. Tá? Bom, ele toma posse, aí ele tem uma coisa que a gente chama de programa de metas. O programa de metas hoje, ele é obrigatório apenas no município que tem lei própria exigindo. Os demais são facultativos. Eu acho que todos deveriam fazer, tá? Quem não é obrigatório, Jundiaí é obrigatório, tá? São Paulo é obrigatório, outros municípios também. Mas quem não é, o programa de metas é uma oportunidade de se fazer o planejamento estratégico, transformar aquele plano em programas e ações quantificáveis, tá? Execuíveis e valida com a sociedade. Às vezes é um momento que você consegue tirar algumas gordurinhas que estavam no plano, valida com a sociedade, ele passa a ser uma peça oficial. E esse plano vai servir de referência para o PPA. Nós chegamos finalmente no PPA, né? O cara está falando, veio falar de PPA e não vai falar de PPA. Aí chegamos no PPA. Então o PPA é a primeira peça orçamentária obrigatória. O Zupo já falou aqui no começo que nós estamos hoje, né, em 2017, executando o último ano do PPA do governo anterior. E vamos fazer um PPA para os próximos 4 anos. Vamos invadir o primeiro ano do próximo mandato. Tá? Então, o PPA ele vai servir de referência para a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, para a LOA e os programas e ações. Por que eu trouxe essa figura para vocês? Porque essa figura traz a lógica da gestão. Nenhuma ação, nenhum programa pode ser executado se não tiver previsto na Lei de Orçamento. E essa Lei de Orçamento tem que estar prevista na LDO, que é onde define as prioridades. A LDO tem que estar prevista no PPA e assim por diante. Tá? Então, assim, quando a gente consegue inserir uma ação, a gente tem a certeza, ou pelo menos a probabilidade que ela ocorra. Se não tiver no PPA, não vou conseguir fazer. Aí eu vou ter que fazer uma alteração de PPA e recorrer ao Legislativo, que a gente vai entrar agora, né? Da mesma forma que aquela primeira figura eu falei que tinha um ambiente interno e externo, aqui também tem. Vocês já ouviram aquela frase que fala assim, nada é tão ruim que não possa piorar? Né? Se é difícil a gente seguir essa lógica, eu ainda estou olhando para o meu umbigo, eu estou no ambiente interno. Mas a gente não vive sozinho, ninguém é uma ilha. A gente se relaciona com outros elementos.
E aí a gente vai para o macroambiente da gestão. Está vendo que apareceram lá uns extraterrestres, lá, uns objetos não identificados? Tá? São as interferências, é que a gente chama de macroambiente da gestão. Eu continuo tendo plano de governo, PPA, programa de metas, tudo bonitinho, né? Só que já ficou menor. Lembra que a figura era grandona, agora já ficou menor? Por quê? Porque eu estou inserido num ambiente maior. E nesse ambiente, nós temos, tá vendo aquela linha vermelha ali, ó? Ela divide mais ou menos a gestão como o nosso cérebro é dividido. Um lado da razão e um lado da emoção, tá? Só que aqui eu tenho um ambiente técnico-jurídico, tá? Onde eu tenho as legislações que me obrigam, que me amarram, que me impedem, e tenho os órgãos de fiscalização. Eu tenho lá o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Câmara de Vereadores, Conselho. Eu já conversei com um vereador. Tem mais algum vereador aqui ou não? Ó, extremamente importante. O Zupo falou lá, ó, é importante que o vereador venha, que o Contur venha. Por quê? Porque nós estamos no mesmo ambiente. Eles precisam entender o que está acontecendo para que eles possam ajudar. Tá? Porque, na verdade, quando a gente fala de Câmara dos Vereadores, a principal atribuição do vereador é fiscalizar o executivo. Não é nem fazer lei, nem dar nome à rua, né, vereador? A principal função é fiscalizar o executivo e fazer com que se cumpra aquilo que foi prometido. Então, tendo o vereador do teu lado é muito mais importante, porque ele vai entender, ele pode chegar lá depois e defender o seu projeto com propriedade. Ok? Bom, então eu tenho esse lado técnico-jurídico, que a gente chama de ponderável, é o lado da razão. Aí nós vamos para o lado da emoção, do imponderável, né? Que é um ambiente sociopolítico, onde eu tenho a sociedade e as questões políticas. Então, na sociedade eu tenho necessidades públicas, muitas delas que o prefeito não conhecia antes de tomar posse. Tá? Eu tenho o terceiro setor, eu costumo dizer que nós temos aí dois tipos, né? Terceiro setor é aquilo que vem para suprir as necessidades do Estado, as falhas, onde o Estado não age, o terceiro setor age. O exemplo, a Precesp, né? Ela vem aqui para cumprir algumas omissão, não omissão, né? Mas deficiência do Estado. Mas nós também temos, né, a filantropia e a pilantropia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, que tanto uma quanto a outra vai impactar no nosso orçamento. A filantropia, ela vem de uma forma positiva, mas ela vai demandar recursos. E a pilantropia vai colocar a gente em xeque, depois nós vamos ter que prestar conta, tá? E pode ter prefeito inelegível, secretário com problema por conta disso. E opinião pública. Político vive de voto. Tá? Se eu não atender a opinião pública, eu não ganho eleição. Então a gente tem que estar muito atento para isso. E por fim nós temos aqui o elemento político, né? O ano que vem nós temos eleição estadual e federal. Isso vai impactar na gestão orçamentária do município? Não, né? Não tem nada a ver, né? O município, o que o município tem a ver com isso? Será? Né? E aquele secretário que é candidato a vereador, a deputado, ele não vai querer puxar o orçamento para a pasta dele? Está pouco se lixando para o turismo? Né? Eu vou pegar o dinheiro que era para asfaltar a estrada que leva a uma instância turística, um monumento turístico, e vou asfaltar onde tem mais voto. Então temos que tomar esse cuidado, tá? Compromisso político. Às vezes pessoa errada no lugar errado. Eu costumo brincar o seguinte: às vezes para ganhar a eleição o cara tem que fazer alguns acertos, né? E normalmente é troca de cargo. Aí o cara coloca a pessoa errada no lugar errado. Se ele coloca um cara sem conhecimento técnico, sem envolvimento, às vezes pessoa que não é da cidade, não tem vínculo com a cidade, numa pasta importante como a de vocês, não, talvez ele não vá lutar para aquilo que vocês precisam, tá? E a oposição política. Porque se o prefeito prometeu no plano de governo, se ele colocou no PPA e ele não cumprir, vocês não tenham dúvida que a oposição vai cair de pau, vai jogar na imprensa, fala, tá vendo? O cara falou que ia fazer, está acabando com o turismo, nós vamos perder nosso status de instância, tá? Então temos que estar atento para isso. Mas como eu falei para vocês, né, nós temos ameaças e oportunidades, então tudo que pode ser ameaça, a gente pode transformar em oportunidade. Então eu tenho aqui, por exemplo, no ambiente legislativo, se eu tenho um monte de lei que me engessa, eu tenho a 1261 que me favorece. Eu vou pegar essa lei, ela vai virar minha Bíblia, botar embaixo do braço, e toda reunião que eu for, assim, prefeito, eu tenho que fazer, ó, a 1261 diz que eu tenho que ter lá um posto de atendimento de saúde 24 horas. Então vai lá no secretário de saúde e fala para ele priorizar
essa ação, entendeu? Então isso é extremamente importante, está usando a nossa inteligência emocional. Mesma coisa a fiscalização. Eu tenho Ministério Público, eu tenho o Tribunal de Contas, mas eu tenho o Ministério do Turismo, eu tenho a Secretaria Estadual de Turismo, que eu preciso atender. Se eu não atender, nós vamos ser rebaixados. Então a gente usa isso a nosso favor. Do lado de cá, eu tenho turista. Gente, nosso principal e maior cliente. Se o turista insatisfeito, ele não volta. Se ele não volta, ele não traz recurso. E pior, se ele não volta, ele sai falando mal. Ele espanta, né? Então eu preciso ter esse cara do meu lado, tá? E por fim, críticas da oposição. Prefeito, você quer entregar de bandeja o seu adversário político, tá? Então nós precisamos entender que o nosso papel em relação ao orçamento é isso. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que convencer, né, primeiro o prefeito e depois os demais secretários, aonde que a gente pode interagir. O Zupo falou daqueles 15% que a gente pode usar para equipamento e para serviço. Quando a gente fala em equipamento, a gente está falando de todo tipo de equipamento, inclusive computador, por exemplo. Eu posso usar os 15% do Funtur para comprar isso? Posso, mas não devo. Sabe por quê? Porque eu posso sentar, por exemplo, com o secretário de Planejamento e de Finanças e falar para ele: secretário, você conhece um programa chamado PEMAT? Programa de Modernização da Administração Tributária? Inicialmente ele começou como tributário, hoje ele serve para toda a gestão, tá? É dinheiro do BNDES que a gente pode usar para isso, para capacitação, para compra de equipamento. Então vamos fazer o seguinte: você usa o PEMAT, você usa o PEMAT para comprar o meu equipamento, e eu uso o meu dinheiro, por exemplo, para te ajudar a fazer o asfalto que a gente tem que fazer lá, que a gente pode fazer, ou para restaurar a praça, tá? Isso é dividir, isso é interagir, é a sinergia que tanto o Zupo fala. Entenderam? Então é assim que a gente consegue. Eu consigo fazer com que todas as ações do meu município carreguem o viés do turismo. Vai na educação, vamos trabalhar para colocar a educação na grade curricular do município. O turismo, perdão. Eu coloco o turismo, com dinheiro da educação. A educação, ela tem que gastar, lei de responsabilidade fiscal, o município tem que gastar no mínimo 25% da receita dos impostos na educação. Às vezes acontece o seguinte: chega em novembro, dezembro, o secretário sai desesperado, que nem um maluco, querendo gastar para atingir o índice, porque senão o Tribunal de Contas vai lá e vai fazer apontamento e pode reprovar a conta, certo? Ajuda o cara a gastar, e gastar bem, entendeu? Então senta com o secretário, leva a proposta para o secretário, ele vai estar ganhando também, a educação vai estar ganhando. Então esse é o grande desafio, gente. Esse é o grande desafio. Eu não poderia e não teria essa irresponsabilidade de chegar aqui hoje, por exemplo, e falar para vocês: não, nós vamos sair daqui, vamos chegar lá e vamos mudar o PPA, vamos alterar o orçamento, vamos dar uma mordida maior no orçamento. Primeiro porque o cenário não acena para isso, tá? Vocês pegaram lá 50% do orçamento gasto com folha, mais educação, mais saúde, mais pagamento da dívida, mais despesa de custeio, o que sobra? Nada. Nada, né? Essa é a realidade hoje dos municípios. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir, dentro dessas despesas de custeio, dentro desses investimentos, dentro dessas verbas carimbadas, colocar a minha marca, fazer com que eu possa, e ainda trazer o meu dinheiro do Funtur para contribuir, tá? Ao invés de vilão, eu viro herói. Tá vendo? Essa que é a grande sacada. E agora, só para a gente entender um pouquinho, o que é o PPA, ele é elaborado no primeiro ano de mandato, tem validade de 4 anos e é composto por ações e programas de governo. Deve ser enviado ao Poder Legislativo para aprovação. Conversava lá com o vereador, disse que aprovaram ontem a LDO, né? Ele falou assim: poxa, o PPA tinha que ser antes. Eu acho, todo mundo acha. A legislação precisa ser mudada, né? O ideal realmente é que fosse a LDO no primeiro ano, aprovada depois do PPA. Hoje ainda a gente tem essa distorção. Mas quando que eu tenho que levar? De acordo com a lei orgânica do município. A maioria é julho, alguns em agosto. Então a lei orgânica poderia mudar e pôr antes da LDO? Poderia. Mas se eu colocar o meu PPA para março, vai sair uma porcaria, tá? E saindo em julho, agosto já é difícil. Eu tenho só 6 meses. Não é nada, gente. 6 meses na administração pública não é nada. E ainda é o período de lua de mel, né? Está todo mundo em paz lá com o prefeito.
tá? Mas são 6 meses que eu preciso para fazer um planejamento, e às vezes sai meia boca, tá? Então a base da elaboração, né, é um planejamento de médio prazo e execução de programas e ações e por fonte de recurso. Então, por exemplo, a gente fala do Funtur, é uma fonte de recurso vinculada e tem um recurso próprio. Então nós precisamos saber como trabalhar isso aí. Essa figura aqui ela traz, né, uma lógica aí da criação do PPA, onde ele nasce o quê? De um estudo de necessidade, diagnóstico. Isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é um pedacinho daquilo ali. Só que nós estamos olhando para aquilo ali com a cara do turismo, certo? Isso tem que ser feito por toda a gestão. Alguém aqui participa de algum grupo de discussão de PPA ou não? Oh, parabéns, ó, Itu e cidade? Campinas e Salto, legal, né? O ideal é que todos estivessem participando, ainda que não tivesse poder de mudar, né? Mas pelo menos poder opinar, ok? E aí faz o planejamento de acordo com o programa, com o plano de governo e vai para a execução. A execução, lembra que eu falei para vocês, nós temos que ter um controle concomitante, não pode ser a posteriori, tá? E essa execução, esse controle tem que ser físico e financeiro. Então, muito cuidado, gente, quando a gente estiver trabalhando aí do que nos diz respeito, que são as ações e programas do turismo, tá? Porque o ordenador de despesa vai responder por isso. Então, acompanhe, né? Eu uso o exemplo que é clássico, que todo mundo conhece, tá? Quando a gente fala do controle físico e financeiro, porque às vezes a gente pode pegar um processo, de acordo com a 8666, foi tudo bonitinho, o processo de licitação foi maravilhoso, muito bem planejado, a contabilidade registrou tudo certinho, todos os indicadores de eficiência legalzinho, aí vem lá, eu faço uma ciclovia e a primeira onda que bateu levou a minha ciclovia embora. Vocês conhecem isso aí? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? Mas é real, tá? Eu tenho que verificar a qualidade da execução da obra, porque se cair, como aconteceu em Belo Horizonte, na Copa do Mundo, que caiu um viaduto, tá? Então a gente tem que verificar se realmente estão. Eu já vi coisas que até Deus duvida, tá? Eu fui secretário de Jundiaí, mas já dei consultoria em muitos municípios depois disso. Nós já vimos situação em que mandaram um projeto executivo da construção de uma creche, e quando construíram a creche, foram fazer a vistoria da obra, não tinha janela. Eu falei, como vocês construíram uma sala de aula sem janela? O projeto não constava janela. Provaram um projeto executivo sem janela. E o cara foi lá e executou de acordo com o projeto, ele não está errado. Não é isso? Eu tenho um projeto, eu vou executar de acordo com o projeto. Tá? Então nós temos que ter esse tipo de cuidado, fazer o acompanhamento que nós vamos prestar conta. Tá? E aí avaliar resultado. Essa análise de resultado é outra coisa que pode vir a nosso favor. Tá? Vamos fazer análise, vamos verificar se tudo aquilo que eu pleiteei foi feito, o que aquilo trouxe de benefício para o município. Eu ganho força no próximo PPA, no próximo orçamento. Tá? Então isso é extremamente importante. Aqui só para que vocês tenham uma ideia, né, de como é que funciona a estrutura de um PPA, ele tem esses códigos aqui, isso aqui é padrão, então todos os municípios vão ter isso aí. Então lá naquele primeiro bloco lá, ó, 01, 09, 03, eu tenho lá, 01 é prefeitura, né? Ele está dizendo o que é a prefeitura. 09, eu tenho a Secretaria Municipal de Educação. 03, o departamento. Então, estou dizendo para qual é o órgão, né? Poderia ser prefeitura, poderia ser uma autarquia, ok? Secretaria de Educação e departamento. Aí, aquele outro segundo grupo, eu tenho função, subfunção, programa, indicador, tá? E o que é a ação propriamente dita. Então, a função educação, subfunção ensino fundamental, programa ensino fundamental nota 10, o indicador tipo de ação de governo e construção de uma IMEB. Aí eu paro, quando eu me deparo com isso no PPA, como que eu posso interagir com isso? Dentro desse programa, vamos pegar esse programa Educação Nota 10, será que eu não consigo encaixar o turismo aqui? Será que não é nesse momento que eu consigo colocar uma ação do turismo? De formação do meu cidadão? Entendeu? É por isso que eu preciso saber. Eu não vou fazer PPA, não preciso sair daqui expert em PPA, mas eu preciso saber ler um PPA para entender onde que eu posso entrar nessa brincadeira, né? E aí ele vem lá depois, ó, categoria econômica, né? 4 é uma despesa de capital, é a construção de uma IMEB. O outro 4 é investimento, modalidade aplicação direta. 5
elemento, obras e instalações. Então, eu preciso conhecer isso para quê? Para decorar e esse monte de... Não, gente, isso é sistema. O que eu preciso entender é o seguinte: quando eu chegar numa ação dessa aqui, aonde eu posso interagir, quais as ações que eu posso lá e propor uma parceria para aquele secretário. Mais dinheiro eles não vão me dar. Você sabe qual que é a ação mais importante, o programa e a ação mais importante para qualquer governo? Quando a gente está construindo um PPA? Falo isso de conhecimento de causa, né? Eu estive lá. Qual é a ação mais importante? Qual é o programa mais importante do governo? É o meu. É o meu. Se você conversar com qualquer secretário, certo, secretário? O secretário vai dizer que é o dele. O da educação vai dizer que é o dele. O da saúde vai dizer assim: se eu não fizer, vai morrer gente. Entendeu? Então, assim, é nessa hora que a gente tem que entender o seguinte: quem tem mais força vai morder mais forte e vai levar uma fatia maior. Então eu não vou disputar com ele, não vou para a queda de braço com quem eu não posso. Eu vou ser amigo, não pode vencê-lo, junte-se a eles. Eu vou convencer o cara que dentro daquilo lá, dentro do orçamento dele, eu posso descarregar algumas ações do turismo e que vai trazer benefício para ele, que os indicadores dele vão aumentar, tá? Com a parceria, que eventualmente possa ainda contribuir com algum do fundo, se for o caso, tá? Então aqui nós temos o ciclo, né, integrado do planejamento, é o plano plurianual, que deve levar em consideração planos regionais e setoriais, né? No nosso caso aqui é setorial, é o setor do turismo. Aí depois ele vai gerar a lei de diretrizes orçamentárias. A lei de diretrizes, ela vai dar o quê? Ela vai pegar aquele PPA, né, que está dividido em 4 anos, e vai priorizar, certo? É um outro momento que a gente pode também, que vale um case, né, que eu tenho aqui de uma cidade, em que o secretário de obras, ele era potencial candidato a deputado no ano seguinte. Então ele assumiu no ano X1, X2 tinha eleição estadual, ele já estava lá na mente dele que ele ia ser candidato a deputado. E ele, secretário de obras. Dentro do PPA, dentro do plano de governo, tinha que a cidade ia asfaltar 1 milhão de metros. Né? 1 milhão de metros de asfalto dentro dos 4 anos. Ele, como secretário de obras, potencial candidato, o que ele fez? Fez uma pressão monstro em cima do gestor, do prefeito, e asfaltou 1 milhão no primeiro ano. Estava previsto? Estava previsto. Mas estava previsto em 4. Ele fez em 1. Como que ele conseguiu fazer isso? Tirando verba de outras ações. Entendeu? Foi bom para a cidade? Pode ter sido, mas foi muito melhor para ele enquanto candidato. Agora, foi muito ruim para outras ações. Tá? Porque quando a gente faz um planejamento, se ele estava dividido em 4, é porque tinha outras prioridades. Mas lembra que eu falei que o programa mais importante, a ação mais importante é a minha? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Nessa hora a gente tem que bater o pé. Não, peraí, não vai cortar, então se tem que cortar, corta de todo mundo. Não só do meu. Né? O dele é importante, o meu também é importante. Agora, gente, não dá para entender que o município, distância turística de interesse turístico, não consiga convencer o gestor principal e que as ações do turismo sejam prioridade. Ou muda a vocação, né? Vai para casa, vai fazer outra coisa, como já foi dito aqui. Ok? E aí a gente deixa aqui, né? Encerra aqui, deixando uma reflexão para vocês, né? Da elaboração do PPA. Qual que é a ideia do PPA? É ser criativo, né? É buscar, então, uma oportunidade de fazer mais com menos, né? Ou pelo menos com a mesma coisa. Se eu já não vou conseguir aumentar, como que eu vou usar minha atividade? Como que eu posso, então, fazer com que aquele meu pouquinho se transforme no muito? Né? Usando a minha parceria, a sinergia com as demais secretarias. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha a passar para vocês. Agradeço aí a atenção e a paciência aí. Muito obrigado.